Notícia não para. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial que apurou a morte de um homem de 52 anos que estava indevidamente acolhido em um lar de idosos na cidade de Araxá. O corpo dele foi encontrado depois que ele fugiu dessa casa de acolhimento. Foi notícia, inclusive, aqui no nosso programa. A Débora Pérez acompanhou todo esse caso e tem as informações e a conclusão feita pela polícia. Débora. Pois é, Rafa, 3 pessoas foram indiciadas por homicídio culposo, viu? Esse caso foi concluído hoje, inquérito da Polícia Civil, mas com certeza a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, porque tem uma outra investigação em andamento com esse mesmo alvo, essa casa, esse lar de idosos aqui na cidade de Araxá. O corpo desse homem foi encontrado no dia 15 de fevereiro, a gente mostrou aqui na tela do Balanço Geral o trabalho do Corpo de Bombeiros, a perícia da Polícia Civil no local. O corpo foi encontrado às margens da BR-262, familiares do seu Walter que o encontraram. Esse homem estava desaparecido há cerca de 2, 3 dias e aí sim eles conseguiram encontrar o corpo dele às margens dessa rodovia que corta aqui a região do Alto Paranaíba. Segundo as investigações, várias irregularidades foram encontradas nesse lar de idosos. Esse inquérito surgiu para apurar qual era a culpa desse lar de idosos em relação à morte desse homem de 52 anos. O delegado Vinícius Ramalho vai trazer todos os detalhes desse processo de investigação e vai pontuar o que foi encontrado de irregular nessa instituição aqui na cidade. A nossa investigação, as investigações encetadas pela Polícia Civil obtiveram êxito em identificar aí determinadas negligências, omissões no que se refere ao dever de cuidado e vigilância que a instituição tinha junto a essas pessoas. E por conta dessas negligências identificadas, esse senhor conseguiu sair da clínica sem que ninguém percebesse, permanecesse aí durante longo período desaparecido, sem que os órgãos de segurança fossem acionados para iniciar as buscas, e isso aí contribuiu para que ele viesse a cair no riacho e falecer em decorrência do afogamento. As negligências específicas que nesse momento foram identificadas dizem respeito à infraestrutura da instituição, que não conta com serviço de portaria, nem câmeras de vigilância aí para permitir aí, os cuidados devidos aos internos, e também com relação ao número escasso de funcionários, de cuidadores de idosos que estavam à disposição para manter os cuidados e a vigilância sobre esses internos. Então, por conta dessas omissões e de outras também que foram identificadas, esse senhor conseguiu sair da clínica por volta das 7h30 da manhã, sem que ninguém percebesse, saiu caminhando pelo portão frontal e tomou rumo aí a essa mata onde fica esse riacho, permanecendo durante longas horas aí à própria sorte. Um senhor com as condições de saúde por ele apresentadas jamais poderia ter saído da clínica e ter permanecido durante tanto tempo sem que as buscas fossem iniciadas. As investigações apontaram que ele esteve institucionalizado nessa mesma clínica em outra oportunidade, foi desligado em razão do seu comportamento agitado, segundo os internos também, segundo os colaboradores, chegava também a ser agressivo em algumas oportunidades, e retornou, e mesmo assim retornou em meados do ano passado, a pedido dos seus familiares, e a clínica, ao integrá-lo no seu quadro de internos, assumiu para si a responsabilidade aí de cuidado, de vigilância, que deveria ser desempenhada de uma forma distinta do que aquela que é desempenhada para os idosos. Então, esse também é um fator aí que contribuiu para que esse desfecho trágico acontecesse. Delegado Vinícius Ramalho trazendo todos os detalhes desse processo de investigação, mas tem um ponto muito importante nessa história, que essa instituição de longa permanência não poderia ter aceito esse homem de 52 anos, porque segundo a lei, eles não podem pegar ninguém com menos de 60 anos. Então, como esse homem tinha 52 anos, ele não poderia estar inserido nessa instituição. Qual que é o problema diante de tudo isso? Essas 3 pessoas foram indiciadas nesse inquérito que foi instaurado pela Polícia Civil, e existe um outro inquérito que foi aberto também, que está sendo conduzida pela doutora Paula Dib, que vai apurar as causas, vai apurar como esses idosos viviam nessa instituição. No início dessa semana, a gente também trouxe uma outra informação que o Ministério Público havia interditado uma instituição de longa permanência. A gente está falando da mesma instituição. A diferença é que as pessoas estão confundindo muito uma história com a outra e não tem nada a ver, são esferas completamente diferentes. Coincidiu desse homem ser encontrado, do corpo dele ser encontrado no dia 15 de fevereiro. No dia 23 de fevereiro, o Ministério
Público já tinha ali uma visita marcada para fazer uma certa inspeção, uma vistoria nesta instituição. Nessa vistoria foram encontradas diversas irregularidades que acabaram determinando ali a interdição. Irregularidades como, por exemplo, portas com trancas do lado de fora, mobiliário inadequado, falta de acessibilidade, ausência de pessoas capacitadas e ainda contrato de prestação de serviços indexado pelo salário mínimo. Essa instituição, ela recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que suspendeu o fechamento no prazo concedido pela Justiça. Então, olha só, foram 3 pessoas indiciadas nesse inquérito da Polícia Civil. O Ministério Público já havia determinado o fechamento desta instituição, procedimento esse ali que foi pelo menos interditado, pelo menos pausado, né, segundo essa decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E ainda existe um outro inquérito que foi aberto essa semana para apurar exatamente como os idosos viviam nessa clínica. Então são várias decisões, são 3 processos que recorrem em relação ao mesmo alvo, que é essa clínica aqui na cidade de Araxá. Então a gente segue acompanhando todo esse processo, mas pelo menos nesse inquérito de hoje foram 3 pessoas indiciadas, viu, Rafa? Perfeito, tá aí a Débora Pérez, e a Débora com a sua excelência de sempre, detalhando situação por situação, para você, amiga e amiga, entender todo esse trabalho, toda essa investigação feita pela Polícia Civil. Obrigado, Débora, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral.